Fascismo é um bicho muito esquisito, porque fascismo não é uma ideologia. Fascismo não é comunismo. Fascismo não é liberalismo. Não existe uma visão de mundo do fascismo. Fascismo é uma série de táticas de como chegar ao poder. E o fascismo é esquisito em política, porque o fascismo promove o encontro de duas entidades em ciência política que são antagônicas. O fascismo é simultaneamente reacionário e revolucionário. Ele é reacionário porque ele tem aquela história de um passado mítico para o qual a gente tem que voltar. E ele é revolucionário porque ele pretende criar, em cima da ideia desse passado mítico, um regime radicalmente diferente. É Mussolini falando de Roma, do Império Romano, inventando aquela coisa de uma Itália de partido único, corporativista, totalitária, etc. O que é o reacionarismo brasileiro? Vamos para Plínio Salgado, líder da AIB. De que Brasil o Plínio Salgado falava o tempo todo? O que é o Brasil mais antigo? O Brasil mais antigo não é o Brasil do século XVI. Aquilo era um grande descampado fundando cidade para ver no que ia dar. Pegando o pau-brasil. O Brasil mais antigo é o Brasil do século XVII e princípio do século XVIII. No Sudeste, esse é o país dos bandeirantes. É aquela turma que se arma, se mete no meio do mato para procurar ouro e caçar índio. No Nordeste, entre o Recôncavo Baiano e o Recife, é uma grande plantação, a primeira agroindústria do mundo de cana-de-açúcar. É uma grande plantação de cana-de-açúcar. O que era o brasileiro ideal, a raça brasileira ideal do Plínio Salgado? Era o caboclo. Ele era caboclo, né? Interior de São Paulo, fronteira com Minas Gerais. Por quê? Porque o caboclo é o bandeirante. É o sujeito que se mete no meio do mato com a arma para procurar ouro, para procurar petróleo. No caso, a gente já está falando dos anos 30, e que tem esse problema, essa tensão com os índios. E a grande vocação econômica do Brasil para Plínio Salgado era a agroindústria. O que é o discurso de Jair Bolsonaro? Se não é o Amazonas é uma fonte de ouro e outros minerais, se não é os índios são um problema, se não é o agronegócio é a grande indústria brasileira e ele nem olha para quaisquer outras indústrias. O motivo pelo qual eu estou falando isso é o seguinte, às vezes quando a gente fica falando de fascismo, parece uma coisa artificial, a gente fica imaginando gente uniformizada com uma camisa de uma cor só, marchando com um passo de ganso no meio da rua. Mas não, fascismo é uma tática. Na era digital, é isso que o Daniel e a Michelle descreveram. E quando você vai olhar para a maneira como o Bolsonaro vê o país, não tem rigorosamente nenhuma diferença para a maneira como o Plínio Salgado viu o país. E tem mais. Nenhum outro líder brasileiro relevante entre 1937, quando Getúlio dissolve a AIB, e 2018, quando o Bolsonaro é eleito presidente, desenvolve essa mesma visão de país. Isso é uma coisa que morreu com o Plínio Salgado e renasceu agora nesse governo.